Boa noite. Boa noite. Deputado Fausto Pinato, do PRB, vai ser o relator do processo contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Barragem de mineradora se rompe em Mariana, Minas Gerais. Parte da cidade foi inundada. Equipes de resgate realizam buscas. Governo paulista anuncia mudanças nos boletins de ocorrência para o público LGBT. Caixa Econômica Federal promove feirão para tentar reativar a venda de veículos. Casos de cachumba aumentam 82% este ano no estado de São Paulo. Inglaterra vincula o Estado Islâmico à queda de avião e vai retirar 20 mil turistas do Egito. O governo paulista anuncia mudanças nos boletins de ocorrência para o público LGBT. A partir de agora vão ser implantados novos campos para que a vítima possa colocar a motivação do crime e, além do nome de registro, também o nome social. Há 14 anos, o estado de São Paulo foi o primeiro do país a criminalizar todo tipo de homofobia. Para comemorar os 14 anos da lei, o governo do estado anunciou que a partir de hoje, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais terão o direito de incluir o nome social em boletins de ocorrência, ou seja, o nome que a pessoa prefere ser chamada no dia a dia, que em geral é diferente do registrado nos documentos. O registro de ocorrência, ele terá o nome social da vítima e ele terá um campo para ser colocado o delito que for cometido, seja por crime contra a homofobia ou transfobia. Exatamente para que nós possamos, a partir de agora, ter um mapeamento e nesse mapeamento nós possamos ser mais eficazes no combate a esse crime hediondo que ocorre em virtude de uma orientação sexual da vítima. A gente começa a ter oficialmente nos dados do Estado registros de possíveis crimes com motivação homofóbica ou transfóbica, que hoje não tem. Então a gente vai começar a saber em dados oficiais qual é o número dessa violência. Outra mudança em prol do público LGBT é a inclusão da diversidade sexual na formação de policiais, militares e civis em todo o estado de São Paulo. A mudança pretende, inclusive, mudar a abordagem policial nas ruas do estado. Para que haja um treinamento mais aprimorado em relação a não só a abordagem na rua, abordagem na revista, mas também em relação ao tratamento nas delegacias. Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, presta depoimento à Polícia Federal. Ele é investigado na Operação Zelotes. Luiz Cláudio Lula da Silva declarou à Polícia Federal que prestou serviços à empresa de lobby Marcondes e Maltoni em 2014 e agora em 2015 e por isso recebeu os valores contratados. Mas a defesa dele não informa se ele chegou a esclarecer quais seriam esses serviços. Segundo a Polícia Federal, a LFT Marketing Esportivo de Luiz Cláudio recebeu R$2.400.000. A Marcondes e Maltoni é suspeita de ter atuado num esquema de corrupção para a edição de medidas provisórias que favoreceram montadoras de veículos no governo Lula. Luiz Cláudio foi intimado para depor no inquérito na semana passada e o depoimento ocorreria hoje aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo, mas ele foi antecipado. O filho caçula de Lula foi a Brasília e prestou esclarecimentos diretamente ao delegado Marlon Cajado, que chefia as investigações da Operação Zelotes. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na sede da empresa de Luiz Cláudio, em São Paulo. As buscas foram ordenadas pela juíza substituta Célia Regina Odi Bernardes, da 10ª Vara da Justiça Federal, que ontem deixou de conduzir a operação, com o retorno do juiz titular, Valisney de Souza Oliveira. A Operação Zelotes investiga fraudes em julgamentos de apelações contra multas da Receita Federal no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. A CPI do Senado sobre o CARF rejeitou requerimentos para convocar Luiz Cláudio Lula da Silva e também os ex-ministros Erenice Guerra, da Casa Civil, e Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. A proposta foi do presidente da comissão, Ataídes Oliveira, do PSDB.
Os 3 são investigados pela Operação Zelotes e os mesmos requerimentos já tinham sido rejeitados no mês passado. A relatora da CPI, Vanessa Graziotin, do PCdoB, disse que os pedidos tinham objetivos exclusivamente políticos. O deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, vai ser o relator do processo contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, no Conselho de Ética. Deputado de primeiro mandato, Pinato foi eleito no ano passado com pouco mais de 22 mil votos. Foi o deputado menos votado do estado de São Paulo. Ele se beneficiou das sobras da votação de Celso Russomano, campeão de votos em São Paulo. Os dois são do PRB, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Pinato foi escolhido relator pelo presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, numa lista tríplice. Araújo disse que pesou na decisão o fato de Pinato ser advogado. A apresentação do parecer preliminar do relator foi marcada para o próximo dia 24. Em seguida, Eduardo Cunha vai ter 10 dias para a defesa. O senhor Eduardo Cunha vai ser julgado como um deputado comum, não como presidente da Câmara. A partir desse momento, eu me torno um juiz e, como um juiz, tem que ter imparcialidade e julgar conforme as provas dos autos. O PSOL e a Rede, autores do pedido de cassação, acusam Eduardo Cunha de quebra de decoro parlamentar. Os dois partidos dizem que ele mentiu à CPI da Petrobras quando disse não ter contas na Suíça. Documentos do Ministério Público Suíço revelam a abertura e outros dados sobre as contas. Eduardo Cunha não quis comentar a escolha do relator. Você, para mim, já disse que é indiferente, qualquer um que seja escolhido é indiferente. A mim me cabe me defender e provar a inocência do que está sendo na representação, mais nada. Eduardo Cunha negou que tenha conversado com deputados sobre detalhes da defesa, que pretende apresentar ao Conselho de Ética. Não existe isso. Já nomeei um advogado para o Conselho de Ética, então vai ser tratado dessa forma, com toda a calma, toda a tranquilidade, com a riqueza de detalhes necessários. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a estratégia de defesa de Eduardo Cunha. Começou a andar o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Pode acabar de duas maneiras, ou em redenção ou em circo. Se depender de Eduardo Cunha e do grupo dele, vai acabar em circo. Acusado de mentir sobre a abertura de contas secretas na Suíça, Eduardo Cunha esboça uma linha de defesa cômica. O deputado diz que as contas de fato não são dele, pertencem a empresas que ele abriu no exterior. Se aceitarem essa linha de defesa como algo razoável, os deputados estarão habilitados a mudar de ramo, poderão trabalhar como palhaços. Eduardo Cunha celebrou reservadamente a escolha de Fausto Pinato como relator do processo contra ele no Conselho de Ética da Câmara. O deputado Pinato é evangélico como Eduardo Cunha e pertence ao PRB, partido que apoiou a eleição de Eduardo Cunha à presidência da Câmara. Hoje, em entrevista, Fausto Pinato se declarou independente. Nos próximos dias, o deputado terá a oportunidade de demonstrar de quem ele é independente. Fausto Pinato também tem diante de si duas alternativas. Ou ele cumpre com a sua obrigação, ou ele adere à palhaçada. A situação no Conselho de Ética é de divisão. Hoje não são negligenciáveis as chances de Eduardo Cunha ser absolvido nesse colegiado. O processo deve ser longo, talvez se arraste até o ano que vem, mas não são negligenciáveis as chances de Eduardo Cunha prevalecer nesse colegiado. Também no plenário da Câmara, a situação de Eduardo Cunha é relativamente confortável. Dos 513 deputados, por enquanto, apenas 30 se declararam dispostos a votar a favor da cassação de Eduardo Cunha. Os demais se dividem entre diversos talentos. Há na Câmara engolidores de sapo, trapezistas ideológicos, malabaristas verbais e ilusionistas. Ou essa gente muda rapidamente, ou a Câmara vai se diluir num espetáculo circense que Dilma Rousseff assistirá de camarote. Boa noite. Barragem se rompe no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. A barragem do Fundão de Rejeitos de Mineração fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte. De acordo com as primeiras informações dos bombeiros, moradores afirmam que há pessoas ilhadas na cidade.
Segundo o sindicato da mineradora, ouvido pelo site de notícias G1, há pelo menos 10 mortos, mas a informação ainda não foi confirmada. A barragem do Fundão pertence à mineradora Samarco. A empresa divulgou um comunicado no qual não confirma ainda as causas do acidente. Ainda de acordo com o texto, a Samarco está priorizando o atendimento às pessoas. A companhia diz que as autoridades foram devidamente informadas e as equipes responsáveis já estão no local prestando assistência. Deputados aprovam a lei que proíbe chamados pancadões no estado de São Paulo. Esse texto vai agora para a sanção do governador. Segundo a proposta aprovada ontem na Alesp, aqueles que deixarem o carro com som alto podem receber multa de até R$1.000, valor que será dobrado a cada reincidência. O veículo também poderá ser apreendido. O texto prevê ainda que, além das ruas, será proibido a realização de pancadões em locais de acesso público, como postos de gasolina e estacionamentos. Desde 2013 vigora a lei municipal semelhante, que também aplica multa progressiva de acordo com as infrações. No ano passado, a Prefeitura chegou a anunciar como medida regulatória e de segurança a concessão de espaços públicos para a realização dos bailes funk. Pelo menos 5 marcos históricos de São Paulo, construídos há mais de 100 anos, ainda sobrevivem ao tempo. Numa época com poucos mapas e referências, esses blocos de cimento eram informação preciosa para quem queria se locomover pelos bairros ou pegar a estrada. O busto na Praça do Belém é em homenagem a Celso Garcia, defensor da causa operária. Mas na base do monumento, uma pequena chapa de bronze guarda medições do passado. É um dos marcos técnicos que, na década de 1920, eram usados pela prefeitura para fazer a planta da cidade. A partir desses marcos, que tem uma numeração, você conseguia obter os dados próximos, ou seja, você conseguia saber qual era a região, quais eram as ruas que existiam na proximidade, se havia alguma linha de trem, se passava algum córrego ou mesmo um rio. Na rua movimentada da Vila Mariana, o bloco desgastado de concreto na beira da calçada quase não é notado. Pode pensar até que é um banquinho, mas o marco não. Olha o estado que está esse. Deve ter no mínimo 50 anos, né? Não está conservado, não tem nenhuma inscrição dizendo do que se trata. Aí não dá para saber o que é, né? Assim não tem como saber, é verdade. Esse é um marco de orientação, chamado de meia légua. Foi fincado no início do século passado, onde na época ficava uma das saídas da cidade. Esse tipo de marco servia principalmente a antigos viajantes que precisavam se localizar no caminho e que sabiam que um marco de meia légua estava a 3.300 metros da antiga Igreja Matriz, onde hoje fica a Catedral da Sé. Existem aqui também outras informações importantes. Olha, o bairro de Pinheiros, por exemplo, está a 9 quilômetros daqui. E Santo Amaro a 10 quilômetros. Só que a indicação aqui é o centro do município de Santo Amaro, que só virou bairro da cidade de São Paulo na década de 1930. Se você pegar hoje um aplicativo de GPS, você vai ver que dá essa distância certinha. Na Avenida Francisco Morato, um marco bem maior lembra onde era o exato limite entre Santo Amaro e São Paulo. Como uma espécie de placa de trânsito do passado, indicava a quem seguisse na estrada o próximo destino, Itapecerica. Depois, Mboi, que hoje é Embu das Artes. É uma parte viva, né? Porque você está vendo da história cartográfica de São Paulo. O Departamento do Patrimônio Histórico pediu o embargo da reforma da fachada do Copan, um dos marcos da arquitetura da cidade de São Paulo. Segundo o DPH, o pedido foi encaminhado para a subprefeitura da Sé porque as obras na fachada do edifício começaram sem autorização do CONPRESP, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo.
Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o edifício é tombado desde 2012. A Secretaria Municipal de Cultura informou que o condomínio conseguiu uma autorização em 2011 que permitia a colocação de telas de proteção e remoção pontual das pastilhas visivelmente danificadas por razões de segurança em caráter emergencial. O custo total previsto da obra é de 23 milhões de reais. Os trabalhos começaram no início de outubro. O ex-secretário de Cultura do Estado, João Saad, foi condenado pelo Tribunal de Justiça a devolver mais de 20 milhões de reais por ter contratado ilegalmente um escritório suíço de arquitetura. O então secretário do governador tucano, José Serra, contratou um dos maiores escritórios do mundo em 2009 para construir o Complexo Cultural da Luz, que teria 3 teatros e 2 escolas. O projeto nunca saiu do papel. Essa ação contra João Saad foi feita por um grupo de arquitetos brasileiros que alegou que a contratação do escritório suíço foi irregular e contrariou o interesse público. O ex-secretário do governo tucano disse que vai recorrer ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, se necessário. Novembro mal começou e já choveu 73% do esperado para o mês todo. Pois é, e de acordo com a meteorologia, essa chuva deve continuar aqui na capital até o fim de semana que vem. Vamos aos detalhes da previsão com Luciana Magalhães. A nebulosidade diminui em várias áreas e a sexta-feira terá mais sol em boa parte do Brasil. O tempo abre e fica firme, sem previsão de chuva em parte do norte, em todo o nordeste, na maior parte de Minas Gerais, Espírito Santo e também na faixa oeste, que vai desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens e são esperadas pancadas de chuva. O céu só fica fechado e chove o dia todo no oeste da região norte e também no litoral das regiões sul e também sudeste. Amanhã, as máximas ficam em 32 graus em Vitória, 30 em Maceió e 34 em Belém. Em São Paulo, o tempo continua instável, com chuva principalmente na faixa leste, por causa da umidade que sopra do mar e ajuda a formar nuvens de chuva. No centro-oeste paulista, sol com pancadas de chuva à tarde e máxima de 30 graus em Presidente Prudente. No centro-norte, amanhã também será de tempo firme com pancadas à tarde, máxima de 34 em Ribeirão Preto. E na faixa leste, com exceção de Campinas e Sorocaba, que terão abertura de sol, o tempo fica chuvoso, com máxima de 25 graus em Santos. Amanhã aqui na capital, tempo fechado com chuva a qualquer hora, máxima de 25. No sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer momento, máxima de 24. E no domingo, a chuva é esperada a partir da tarde e a máxima sobe para os 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Caixa Econômica Federal promove feirão dentro de diversas concessionárias pelo Brasil para estimular a venda de veículos. Os descontos vão até sábado. Segundo dados da FenaBrave, Associação das Concessionárias, o setor vendeu de janeiro a outubro 25% menos que no mesmo mês do ano passado. No estado de São Paulo, a queda foi de 22%. Você que dirige por aí na cidade, já pensou em trocar de carro agora? Já, várias vezes. Estou pensando nesse momento. Pois é, o motorista até pensa, mas quando pesquisa, vê preços e taxas, resolve adiar. Eu vou esperar virar o ano para pegar esse valor que a gente tem a mais, né? Agora é final de ano, para poder fazer isso. Claro que tem gente mais decidida, mas não a comprar, e sim a desistir de vez. A situação não tá para trocar de carro, tá para manter o seu, já tá bom. Tá pesando é a situação do país. Crise para todo mundo. Segura porque tá feio, viu? Então as condições não tão fáceis, não. O sinal fechou para o setor automotivo. 2015 tem sido um dos anos mais difíceis de atravessar. Aqui no estado de São Paulo, a queda na venda de veículos foi de quase 22% nos primeiros 10 meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. E olha que nem foi o estado que apresentou o pior desempenho. No Rio Grande do Sul, a queda foi de mais de 28%. E em todo o Brasil, desaceleração de 25%.
Para quem pretende comprar, a dificuldade de conseguir crédito e os juros mais altos pesam bastante. As taxas de juros estão muito altas. A dúvida de saber se você vai conseguir pagar o financiamento do veículo ou não. Absurdo de impostos. Você compra carro igual, fabricado aqui no Brasil, Corolla, enfim, desse tipo, Estados Unidos, até mesmo na América Latina, aqui no Uruguai, eu tive a semana passada, por 10, 15, 20 mil dólares a menos do que aqui. Isso tudo é imposto. Para tentar ajudar o setor, o governo federal, por meio da Caixa Econômica, está promovendo dentro das concessionárias um feirão com juros mais baixos para financiamentos pelo banco. No ano passado, o Saldão gerou R$1 bilhão em empréstimos. Mas nem promoção parece encorajar alguns. Você fica mais tempo com o carro, usa ele até acabar. A presidente Dilma Rousseff declara que não se pode demonstrar desespero ou ficar cabisbaixo com a crise econômica. Dilma falou durante a inauguração do terceiro trecho do canal do Sertão Alagoano para a transposição das águas do Rio São Francisco. A obra tem cerca de 28 quilômetros de extensão e deve beneficiar até 60 mil pessoas. No discurso, Dilma voltou a citar a crise econômica e afirmou que todas as obras de combate à seca vão ser mantidas. Quero dizer também que nós temos consciência de que é fundamental, quando a gente tem momentos de dificuldade, a gente mostrar não desespero, não, como disse o governador, ficar cabisbaixo. Em momentos de dificuldade é que a gente tem de construir o futuro. Diretor de Política Econômica do Banco Central, Altamir Lopes, afirmou hoje que a instituição não jogou a toalha em relação ao cumprimento da meta de inflação de 2016. Segundo Lopes, o Banco Central tem agido e prova disso é o atual ciclo de elevação de juros, um dos mais fortes da história. Na divulgação do boletim regional, o diretor informou que o Banco Central vai tomar as medidas necessárias para trazer a inflação para a meta central de 4,5% em 2017. Começou a vigorar hoje a nova lei da aposentadoria. O cálculo leva em conta a idade mais o tempo de contribuição. A nova regra permite que quem quiser se aposentar seguindo os novos cálculos fique livre do fator previdenciário, uma fórmula que reduz o valor das aposentadorias. A presidente Dilma vetou os artigos que previam a chamada desaposentação, que permitiria que o aposentado que continuasse trabalhando pedisse o novo cálculo do benefício. Agora, a regra funciona da seguinte forma: é preciso somar a idade com o tempo de contribuição. No caso das mulheres, a soma tem que dar 85, sendo que o tempo de contribuição precisa ser de, no mínimo, 30 anos. Para os homens, a soma tem que dar 95 e o tempo de contribuição mínimo é de 35 anos. Esse cálculo fica em vigor até o fim de 2018. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O veto à desaposentação era para lá de esperado. Numa fase de tentativa de ajuste das contas públicas, o governo não iria fazer concessões, especialmente na Previdência, que é uma das áreas mais deficitárias. Agora, falando em contas públicas, a situação está bem complicada. O governo admitiu que terá de fazer o repasse de 57 bilhões de reais para os bancos públicos e o fundo de garantia, mas não admite que sejam as pedaladas fiscais. Para o governo, foram operações normais. Os bancos e o fundo de garantia bancaram financiamentos e despesas com programas sociais, numa espécie de empréstimo. E agora basta cobrir essas despesas. Mas não é bem assim. O TCU não aceitou as justificativas e, por isso, rejeitou as contas de 2014, o que agora serve de base para os pedidos de abertura de processos de impeachment contra a presidente Dilma. Independentemente das implicações legais, essa gastança toda, sem cobertura, demonstra uma total irresponsabilidade na gestão das finanças públicas. Os gastos cresceram de forma absurda, especialmente com a proximidade das eleições. Se o acerto for feito este ano, o rombo das contas públicas sobe para 120 bilhões de reais, um déficit de mais de 2% do PIB, quando a meta estabelecida no começo do ano era de um superávit de 1,2% do PIB. Olha a mudança. As contas foram de um saldo positivo previsto em 65 bilhões para um rombo de 120 bilhões. Joaquim Levy terá de assumir essa herança deixada pelo ministro Guido Mantega e pelo secretário do Tesouro, Arno Agustin. Só que a presidente é a mesma, Dilma Rousseff.
Além dos restos a pagar, o corte de gastos ficou abaixo do previsto e a receita caiu muito com a recessão, que derrubou a geração de impostos. A gestão das finanças até melhorou um pouco, mas o déficit será histórico, o que mexe com a credibilidade do país, pode levar a novos rebaixamentos e fará com que o governo se endivide ainda mais. Para cobrir o rombo, terá de emitir mais títulos pagando mais caro. É a velha história, quanto mais endividado você está, mais caro tem de pagar para conseguir dinheiro. Por outro lado, para garantir uma situação melhor no ano que vem, o governo vai tentar avançar com a carga tributária, jogando a conta para cima da gente. É por isso que quer ressuscitar a CPMF. Sem aumentar a carga tributária, pode ficar de novo no vermelho. Eu volto na segunda. Até lá. O valor dos imóveis registra queda real de 6,55% entre janeiro e outubro deste ano. Segundo a FIPE, o preço médio subiu 1,37% e a expectativa da inflação no período é de 8,48%. No acumulado de 12 meses, a queda real é de 7,03%. Essa é a 10ª vez consecutiva que os preços dos imóveis sobem menos que a inflação. Pacientes que têm doenças crônicas podem contar com uma rede social como plataforma de apoio em busca de mais conforto. Nessa rede, eles também buscam informações e novos tratamentos. Luciano sofre de miopatia mitocondrial, doença rara que causa fraqueza nos músculos. A síndrome ainda é pouco conhecida. Há 2 anos, Luciano descobriu uma rede social para pessoas que têm algum tipo de doença crônica. Gente que usa a internet para trocar experiências. Foi quando percebeu que não estava sozinho. Antes eu achava que somente eu e a minha irmã que tínhamos essa doença. A partir do momento que você encontra uma pessoa que não é igual, mas é semelhante, aí fica tudo um pouco mais fácil. A rede na internet Eu Paciente reúne quase 9.000 pessoas. O cadastro é de graça. São quase 400 doenças cadastradas. As mais citadas são obesidade, diabetes, doenças da tireoide e fibromialgia. Dá para saber também quais são os sintomas mais frequentes. No caso, dor muscular, fadiga, dor de cabeça e nas articulações. Juntos, esses sintomas afetam metade das pessoas que participam dessa rede. Uma ferramenta permite que o usuário registre todo dia o que está sentindo, além do peso, pressão, índice de glicemia e outros dados dependendo da doença. Um dos criadores dessa rede explica que o conjunto de informações vai gerar um histórico que pode ajudar o médico na condução do tratamento. Você subsidia informação para o médico, então a gente quer trabalhar de forma complementar ao médico. O médico ele é absoluto. Elisângela precisa da bengala para se equilibrar. Está no fim da gestação, uma façanha. Elisângela sofre de distrofia muscular de Duchenne, uma doença que evolui sem parar, não tem cura e é transmitida para os filhos. Ana Luísa, que chega no mês que vem, foi gerada por meio de uma fertilização in vitro, que permitiu a escolha de um embrião saudável. É essa experiência que Elisângela divide na rede. Falei abertamente que fiz, sim, fertilização in vitro, que fiz a seleção do embrião e que hoje, sim, estou gerando uma menina livre da doença, que abra as portas para outras mães que pretendem ter um filho saudável, que sabem que são diagnosticadas não só assintomático, mas assintomático também, porque carrega, né? E abrir assim, a possibilidade delas serem mães também. Além disso, ela está organizando na rede social Eu Paciente o primeiro cadastro nacional de pessoas com distrofia muscular. Esse cadastro ele vai possibilitar a abertura, assim, a gente ter uma noção de quantos são distróficos no Brasil, né, ter a noção correta dos diagnosticados e também abrir as portas para poder participar de pesquisas mundiais, né, não só no Brasil, mas que abra as portas para o exterior também. Neste ano, o estado de São Paulo registrou 82% a mais de casos de cachumba em relação ao ano passado. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, Campinas foi a cidade mais atingida.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, até o dia 6 de outubro foram registrados em todo o estado 215 casos de cachumba, um crescimento de 82% na comparação com o ano passado, quando foram verificados 118 casos da doença. Apesar do aumento, os médicos acreditam que o índice está dentro da normalidade, porque a estação mais seca do ano, típica do inverno, veio mais severa este ano. A cachumba era mais comum entre as crianças, mas vinha atingindo cada vez mais adultos e jovens. A explicação é que essas pessoas não teriam tomado a segunda dose da vacina, que foi incluída no calendário infantil em 2004. A transmissão da cachumba é muito fácil e geralmente se dá pelas vias aéreas. Os sintomas mais tradicionais são dores, febres e o tradicional inchaço do maxilar. Segundo os médicos, em alguns casos, a doença pode evoluir para casos mais graves, como uma meningite, por exemplo. As recomendações para aquele paciente que esteja com cachumba, que permaneça na sua casa, não vá para o trabalho, para a escola, não circule em ambientes públicos, até porque é uma doença de contaminação de pessoa a pessoa, através da tosse, do espirro, da contaminação por secreções. Então essas pessoas devem permanecer, sim, nas suas residências. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, 70% das sessões acabam por falta de quórum. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, os vereadores abandonaram antes do término 60 das 85 sessões ordinárias na Câmara Municipal neste ano. Apesar disso, as listas de presença mostram a casa cheia. A falta às sessões gera desconto de salário dos parlamentares. Segundo o levantamento do Estadão, os vereadores vão até o plenário, marcam presença e, não participam das sessões. Pelo regimento, o quórum se mantém quando há, no mínimo, 28 parlamentares. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, afirmou que há muito vereador comprometido com a cidade e que é preciso distinguir quem trabalha de quem não trabalha. O impacto do ano pré-eleitoral sobre a Câmara Municipal de São Paulo, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Antônio Donato, do PT, que está na 3ª legislatura e já foi presidente do Diretório Municipal do PT na capital paulista e também secretário municipal de governo na gestão Fernando Haddad. Obrigada por estar conosco e eu quero começar, vereador, exatamente com essa notícia, que foi hoje manchete no Jornal Estado de São Paulo, e que o senhor nos explique que história é essa dessa praxe de vereador marcar a presença, entrar lá no plenário e sair, e muitas sessões serem interrompidas por falta de quórum. É exatamente assim que acontece? Não. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. A matéria mais desinforma que informa, infelizmente. Então vamos informar. Vamos informar. Por isso que eu agradeço muito o convite. As sessões da Câmara Municipal, existem as sessões ordinárias, onde você tem a oportunidade da fala no pequeno e no grande expediente, as sessões extraordinárias, onde nós temos a votação dos projetos. O que tem havido na Câmara é uma preferência pelas sessões extraordinárias. Então, se derruba a sessão ordinária, onde seria só discurso, e se vai para a sessão extraordinária para apreciar projetos. Mas discurso não é o debate, a defesa do projeto? Claro, mas nos projetos não. Mas na sessão extraordinária você tem a defesa dos projetos. O discurso na ordinária é um discurso sobre qualquer tema livre. Não que não seja importante, mas para o seu telespectador ter um dado importante. O ano passado, se aprovou cerca de 240 projetos, tiveram 240 votações na Câmara. Esse ano nós já tivemos 360, por essa opção, uma opção de mais produtividade, de apreciar mais os projetos, de ter esse espaço para o debate. Além do que, existe um instrumento que é próprio de todo o parlamento, que é a possibilidade de obstrução. Quando o vereador não quer quer obstruir um projeto legitimamente, que é um direito dele, sim, ele não marca a presença para tentar que aquele projeto não seja discutido. Então, é um mecanismo do debate parlamentar, da ação parlamentar. Agora, então, eu queria deixar claro isso ficou claro, mas o que deu uma impressão muito ruim
É uma espécie de um certo expediente. Vou lá, assino minha presença, para não ter salário descontado, mas não vou ficar até o fim. Não é verdade. Se, como o senhor diz, tem 2 tipos de sessões, né? Então não seria o caso de mudar o critério, né? Quem não for na sessão extraordinária ou numa delas, a que não é a mais importante, que não tem votação, que não haja essa exigência de presença para não haver o expediente de assinar não estando presente, assine e vai embora? Deixa eu deixar claro, até 2008 existia esse expediente de se assinar lista de presença não estando presente. Hoje o processo é digital, então você tem que estar presente para registrar a presença, você não pode marcar no dia seguinte, ou você tem que registrar no microfone. Sim, mas que adianta assinar, marca lá o digital e depois vai embora? Não, mas a grande maioria não vai embora, a grande maioria fica na extraordinária, tanto que nós estamos deliberando tantos projetos como deliberamos. Então, é uma visão que não corresponde à realidade, infelizmente, a da matéria no Estado de São Paulo. Eu queria até acrescentar, nessa nossa gestão, nós fizemos um programa que é o Câmara no Seu Bairro, que nós vamos a todas as subprefeituras todos os sábados, em grandes plenárias com a população, em média com 500 pessoas. Já fizemos 29 sessões em 29 subprefeituras. E está havendo participação da população? Muita participação, interesse? Em média 500 pessoas. É bastante. Sábado agora nós teremos na subprefeitura da Sé, às 9h30 da manhã, na Uninove Vergueiro. Depois na Capela do Socorro, depois em Guaianazes. Nessas sessões os vereadores têm ido, e lá não se cobra a presença, não, mas eles têm ido, têm participado. Então a atividade do vereador, primeiro, não é só a presença no plenário, ainda que seja muito importante a presença no plenário. E ela está acontecendo, mas a ação do vereador vai além do plenário, vai nas reuniões nos bairros, vai nas próprias comissões da Câmara, vai na busca de atender as reivindicações, buscando as secretarias, conversando com o prefeito. Não há dúvida, então, que é ampla a ação reduzir do vereador. essa questão, a presença na sessão, que é importante e que tem acontecido, é que a matéria pegou um dado que a gente até não concorda com os números, mas enfim, esse é um outro debate, e pegou uma ação parlamentar de obstrução como se isso fosse uma falta. Mas os números provam que a produtividade neste ano é 50% maior do que no ano passado. Certo. Bom, agora vamos falar, o ano é pré-eleitoral. Claro. Não podemos deixar de falar disso, né? No Brasil, a gente está em ano pré-eleitoral ou eleitoral. Exatamente. Então, e ano pré-eleitoral é ano que dá muito trabalho. Sim. Porque as coisas todas começam a ser elaboradas aí. E pesquisa Datafolha mostrou um dado bem significativo, que metade da população reprova a gestão Fernando Haddad, no 49%. É um percentual alto. A mais alta reprovação desde que ele assumiu. Haddad está pagando, recebendo a fatura pelos problemas do partido dele, o PT, o partido que o elegeu, ou ele está pagando porque o eleitor se sente frustrado pelo não cumprimento de promessas de campanha? Olha, eu acredito que as pesquisas sempre são importantes, mas pesquisa há um ano da eleição tem que ser relativizada. Não, mas aí é questão de gestão. Não, é de reprovação à gestão dele, do governo dele, não tem a ver com a eleição. Eu sei, mas mesmo a avaliação da gestão, porque a gestão é completamente avaliada ao final da sua gestão. E eu acredito que as medidas que foram tomadas pelo prefeito Haddad estão maturando agora. Eu, por exemplo, estarei amanhã com ele numa inauguração de uma EMEI lá no Campo Limpo. E essas inaugurações estão acontecendo em grande escala. Muitas creches sendo abertas, sendo conveniadas. 3 hospitais, 2 sendo construídos e um hospital que foi adquirido pela prefeitura, que serão inaugurados no ano que vem. Uma ação importante no transporte. Então, eu acho que tem toda uma possibilidade de recuperação. É evidente que quando você tem uma reprovação grande, é um elemento para a sua ação de governo, e tem que ser levado em conta. Claro. Mas, por outro lado, uma reprovação de metade quer dizer que a outra metade não o reprova completamente, e que tem um terreno para o diálogo, e tem um terreno para evoluir. E eu acredito que a gestão vai evoluir até o final do seu mandato. Agora, essa pesquisa teve também um outro destaque que eu não sei o quanto aliás, eu imagino que seja preocupante para a gestão, para o prefeito, que é o seguinte, ele ter aprovação menor
entre os mais pobres. Isso chama atenção por ser um candidato do PT, pela bandeira que o PT sempre teve. O que é que explica? Haddad pode estar sendo visto como o prefeito dos mais ricos, mais Avenida Paulista, do que as regiões periféricas da cidade? Eu acho que tem duas coisas. É sempre uma coisa preocupante, naturalmente, né? Ele foi eleito pelos mais pobres e ele tem que ser aprovado ao final do governo pelos mais pobres. Eu acho que será. Mas é evidente, o prefeito impôs uma pauta nova para a cidade, uma pauta mais moderna. A questão das ciclovias, da ocupação dos espaços públicos, do Wi-Fi nas praças, dos parquiletes. Ou seja, uma pauta que sintonizando a cidade de São Paulo com as cidades mais modernas do mundo. Isso foi melhor percebido pela juventude de uma classe média mais escolarizada, por uma classe média mais informada. E por isso essa aprovação nesses setores. Mas eu tenho certeza que a aprovação nos mais pobres vai subir bastante, porque existem muitas ações nos bairros que, como eu disse, serão concretizadas e terão todo o seu vigor o ano que vem. Bom, quem é, no entender do senhor, na sua experiência política, o senhor que acompanhou aí a campanha do prefeito Fernando Haddad tão de perto, quem é o adversário que mais preocupa Fernando Haddad? É o russomano, que na largada já sai com uma diferença tão grande de todos os demais? Ou é Marta Suplicy, ex-prefeita, que tem um histórico e que parece que vai sair pelo PMDB? Ou da Atena, com a imagem televisiva dele também de um defensor em relação à segurança pública. Quando o senhor vê essas imagens que são fortes, esses candidatos, há algum que preocupe mais? Não, eu acho que a grande preocupação do prefeito Haddad tem que ser fazer uma boa gestão. Se ela for bem avaliada, independente do candidato de oposição, ele será reconhecido pela população. Então eu acho que ele tem que focar nas suas ações de governo como ele tem feito e se guiar por isso, sem se preocupar com o cenário eleitoral. Acho que para quem está no governo, é a ação de governo que importa. Para quem está na oposição, certamente avaliar o quadro, mas o que pauta a eleição é quem está no governo. Então ele tem toda a condição de impor sua pauta no debate político da cidade e eu acho que é isso que ele vai fazer e tem feito já. E vamos ver se nesse pouco menos de um ano que ele tem pela frente vai dar para esse resgate de imagem. Tenho certeza que vai. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Nós voltamos a falar do rompimento de uma barragem em Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. Com a força das águas e da lama, toda a rede elétrica da cidade foi destruída e há dificuldade de comunicação na região. De acordo com os bombeiros, o rompimento da barragem destruiu a estrada que dá acesso à região, o que dificulta a chegada de equipes de resgate. Moradores afirmam que há pessoas ilhadas e soterradas. A Prefeitura e a Samarco, a empresa mineradora responsável pela barragem, estão pedindo que os moradores deixem a região. As pessoas estão sendo levadas para os municípios de Camargos e Santa Rita Durão. O Ministério Público de Minas Gerais já instaurou um inquérito para apurar o acidente. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados estima que mesmo durante o inverno, 5.000 imigrantes por dia vão continuar a chegar à Europa. Imagens gravadas por um drone mostram o movimento de imigrantes na costa da Turquia. As pessoas seguem trilhas na cidade costeira de Cesme. Quando chegam à praia, encontram os botes infláveis contratados para levá-los à ilha grega de Kos, que fica a menos de 8 quilômetros dali. Apesar das águas cristalinas, a jornada se torna cada dia mais perigosa, com a aproximação do inverno. Um dos botes afundou hoje e 2 meninos morreram afogados. Mais de 760 mil pessoas já cruzaram o Mediterrâneo este ano, fugindo das guerras na Síria, Afeganistão e Iraque e de conflitos na África. Pelo menos 3.400 pessoas morreram ou estão desaparecidas. A Agência de Refugiados da ONU faz um apelo por mais verbas para evitar uma tragédia na Grécia e nos Balcãs, onde o frio castiga as multidões que estão a caminho de países mais ricos, principalmente Áustria e Alemanha. A União Europeia prevê a chegada de 3 milhões de refugiados até 2017. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A guerra civil da Síria é uma sopa de tragédias. É um prato feito sobre violações de direitos humanos.
Pois vejam, hoje, quarta-feira, a Anistia Internacional lançou em Londres uma campanha para que a ditadura Assad esclareça o que aconteceu com 65 mil pessoas que foram sequestradas nos últimos 4 anos. A Guerra Civil já matou 250 mil. Os sequestrados e desaparecidos são uma conta à parte. Uma coisa é prender pessoas que fazem oposição à ditadura, o que já seria um absurdo em termos políticos e humanitários. Outra coisa é prender quem tem dinheiro e exigir que a família pague uma fortuna como resgate. Isso não é coisa digna de um governo, é coisa indigna de bandido. A Anistia Internacional qualifica todos os sequestros de crime contra a humanidade. Na média, desde que começou a Guerra Civil, são 1.300 sequestros por mês. Existem casos de extorsão, como de um cidadão que pagou $150 mil para que o irmão dele fosse libertado, pois o irmão continuou desaparecido. E há também o caso de uma dentista que foi sequestrada com os 4 filhos pequenos. O menor deles tinha apenas 2 anos. Quem sumiu primeiro na família foi o marido e o pai dessas vítimas, um médico e ativista pelos direitos humanos. Tudo isso é horroroso, é lamentável. A Síria é um dos mais antigos países do mundo. É uma terra quase toda desértica, muito árida, mas dentro dela brotou muita civilização. A cidade de Damasco já foi um grande centro de radiação do monoteísmo, dos judeus e depois dos cristãos. Foi também uma plataforma para a expansão do islamismo. Damasco produziu muito conhecimento na matemática e na astronomia, mas é hoje um país machucado pela ditadura e pela guerra. E é um tablado em que os Estados Unidos e a Rússia têm uma presença militar perigosa. É como se os dois países escolhessem a Síria para continuar a brincar de Guerra Fria. E agora, com 65 mil sequestros, a Síria é também um país da bandidagem. É assim que o mundo gira. Boa noite. E você vai ver a seguir as mudanças nas regras do Campeonato Paulista para o ano que vem. E a Inglaterra afirma que o Estado Islâmico pode estar por trás da queda do avião no Egito. O governo de Londres vai retirar 20 mil turistas britânicos do país. Essa é a Aretha. Ela queria um carro moderno, confortável e que acompanhasse o seu estilo aventureiro. Foi por isso que ela escolheu o Chevrolet Tracker. Ele é muito bom na estrada. Ele tem bastante espaço interno, principalmente atrás para as minhas 2 crianças. E não é só isso. Ainda tem a conectividade do MyLink, rodas Aro 18. E agora tem também uma grande condição. A partir de R$ 79.990, com taxa zero. Faça como Aretha e escolha um Chevrolet Tracker. Mas corra, essa condição é por pouco tempo. Na crise, a gente se vira como pode. Afinal, tem que pagar prestação, aluguel. É muito pratinho para dar conta. Mas o prato do almoço, o governo do estado de São Paulo garante com o Bom Prato. O maior programa de alimentação popular do Brasil. Com almoço a R$1. Faz a diferença no final do mês. Pra mim, show de bola. Ajudar quem mais precisa. É pensando em você que o trabalho não para. Governo do estado de São Paulo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Para entrar em campo, tem que ser bom. Para agitar a torcida, tem que ser craque. Para ganhar esse troféu, tem que ser o melhor.
Os grandes destaques do futebol em 2015 vão receber o troféu mais disputado do ano numa festa repleta de astros do esporte. 12º Troféu Mesa Redonda. O futebol brasileiro em festa. Em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Valtec. Super manta líquida impermeabilizante. Vamos agora com as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Foram sorteados hoje os grupos do Campeonato Paulista 2016. Paulistão que terá muitas novidades. É com você, Celso. Pois é, desgastado nos últimos anos, o principal estadual do país tenta ganhar fôlego com algumas alterações. 6 clubes serão rebaixados nessa edição de 2016 e mudança de técnico entre os times também terá regras definidas. O sorteio dos grupos aconteceu hoje, quinta-feira. São 20 clubes. Os clubes foram divididos em 4 chaves e as equipes não se enfrentam em si em cada grupo. No torneio, os 4 times considerados grandes entraram como cabeça de chave. No grupo A, estão Santos, Botafogo, São Bento, Linense e Oeste. No B, Palmeiras, Ponte Preta, Ituano, São Bernardo e Novo Horizontino. A chave C conta com São Paulo, 15 de Piracicaba, Audax, Capivariano e a Ferroviária. E por fim, o grupo D, que terá Corinthians, Red Bull Brasil, Mojimirim, Rio Claro e o time do Acesso 4, que ainda pode ser o Água Santa de Diadema, que tem até a meia-noite de hoje para entregar a documentação referente às obras no estádio. E o regulamento continua polêmico. Apenas 28 atletas poderão ser inscritos na competição. 12 poderão sentar no banco de reservas, 3 obrigatoriamente goleiros. O regulamento ainda conta com o fair play financeiro e treinadores de outros clubes que não poderão ser empregados durante a competição. Nós não vamos proibir treinador de trabalhar. Os clubes, entre eles, vão acordar de não contratar um treinador que já trabalhou em outro clube da Série A1. Como nos anos anteriores, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em jogo único. Desta vez, 6 clubes serão rebaixados, prevendo um torneio em 2017 menos inchado. Celso, com essas mudanças aí, dá para recuperar o prestígio ou não? Não, claro que não. Dá para fazer barulho. Ingerência da federação na contratação de técnico de futebol. Isso não vai mudar nada. O que eles têm que mudar é o regulamento, a maneira de disputar. Você tem 15 rodadas aí que não significam muita coisa, os times não se enfrentam na mesma chave e depois aí o campeonato, quando começa para valer, é um jogo eliminatório. Então, de repente, o time fez a melhor campanha, tem 30 pontos contra 10 do adversário, um jogo, empate, pênalti, já era, acabou. Então, o Campeonato Paulista perdeu muito em média de público. Muito se deve também à perda de prestígio dos campeonatos estaduais, tanto que já foi criada a Liga com clubes de Minas, do Rio de Janeiro e do sul do país. E os clubes de São Paulo deveriam pensar a mesma coisa, na criação de uma liga, porque deixar o campeonato regional nas mãos da federação, a gente vê isso aí, um campeonato realmente esdrúxulo, de difícil compreensão. O Corinthians conta os dias para celebrar a conquista do Campeonato Brasileiro. Só a matemática impede não só o torcedor, como também os profissionais do Corinthians de soltar o grito de campeão. Nesta altura, está difícil controlar a ansiedade. A gente sabe que, mesmo a gente estando na liderança aí, como eu disse, a equipe do Coritiba vem para poder nos vencer também, até porque a situação deles não é boa. Então a gente tem que ter bastante atenção. E da nossa parte é continuar fazendo aí o que a gente fez durante o campeonato inteiro. Essas rodadas antecedentes aí a gente conseguiu vencer em casa e vencer fora também. E vencemos bem o Atlético. Então é continuar com a mesma humildade, com os pés no chão. Nós sabemos que está muito próximo, mas a gente não venceu nada ainda. O grito já está quase aqui, ó. Só falta oficializar. É, isso aí. Celso, muito obrigada. Boa noite, até amanhã. É com você, Gamberini. O governo britânico diz que parece ser cada vez mais provável que o Estado Islâmico derrubou o Airbus da companhia aérea russa no deserto do Sinai.
20 mil turistas britânicos vão ser retirados do Egito. A pista do aeroporto de Sharm el-Sheikh quase não tem movimento. As esteiras de bagagem estão vazias. Na Alemanha, as passagens aéreas para o balneário egípcio estão em promoção, mas faltam compradores. A Lufthansa seguiu as medidas da Grã-Bretanha e da Irlanda e também suspendeu seus 2 voos semanais. Amanhã, o Reino Unido deve começar a operação para retirar do balneário cerca de 20 mil turistas britânicos. Para o governo de Londres e para os Estados Unidos, as evidências sugerem que a causa provável da queda do avião foi uma bomba posta pelo grupo Província do Sinai, ligado ao Estado Islâmico. Ainda não há conclusões finais. O primeiro-ministro britânico David Cameron recebeu o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi, que prometeu reforçar a segurança dos turistas, mas destacou que há 10 meses os britânicos tinham avaliado e aprovado as condições do aeroporto de Sharm el-Sheikh. Cameron afirmou que a decisão de suspender os voos foi acertada e declarou que os 2 países estão trabalhando juntos. O primeiro-ministro britânico também conversou com o presidente Vladimir Putin por telefone, depois de a Rússia protestar publicamente por Londres não compartilhar as suas informações. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, informe-se sobre a situação política e econômica do Brasil.